Boa tarde. Bem-vindos a mais uma emissão do Entrada Livre. O ensino é um dos problemas mais antigos da comunidade portuguesa. É sempre um problema em qualquer parte do mundo. O abandono escolar precoce, o insucesso escolar, as questões linguísticas e a falta de articulação legal entre as línguas de cada país. Mas há outros assuntos para o debate. Será o ensino privado melhor que o ensino público ou, pelo contrário, o público será melhor? Estarão os pais a par da realidade da educação no Luxemburgo? Tudo isto são temas para esta quinta emissão do Entrada Livre. O ensino luxemburguês é bom porque é uma cultura a mais que os portugueses aprendem, não é? Tanto que aprendi o francês, como aprendi o luxemburguês, como aprendi o alemão. Para nós aqui com o português é um bocadinho mais complicado porque para falar o português, falar o alemão, porque aqui não é só uma língua aqui que a gente temos de falar muitas línguas. Aqui no Luxemburgo eles não... Eu acho que eles não têm ainda muitas possibilidades a dar às pessoas que não começam aqui os estudos desde o princípio. Porque eu já tinha 15 anos quando vim, estava no 8º ano em Portugal e por isso é que eu tive que fazer uma vez no 7º ano, outra vez numa escola de acolhimento que tive e depois tive que ir para a Bélgica para conseguir ser alguma coisa, não é? O ensino luxemburguês é bom, é melhor que o português porque eles aprendem, as crianças aprendem várias línguas ao mesmo tempo e por aquilo que eu vejo, pronto, a nível de ensino, as escolas são muito melhores que as portuguesas, não é? Ainda há certas bases luxemburguesas que estão para ser desenvolvidas porque em comparação com França, Bélgica ou mesmo Portugal tem muito ainda que fazer. Não tenho qualquer razão de queixa, acho que está tudo bem. Não há, até o dia 2, bom, embora haja pais que tenham dificuldades com os filhos, eu pessoalmente não conheço qualquer dificuldade. Convidados para esta semana Maria João Vilar, Presidente da Associação de Pais de Medernach, e Guilherme Galvão, professor de Língua e Cultura Portuguesa. Uma pergunta para si, Guilherme. Quais são as dificuldades mais frequentes que os alunos encontram no ensino público luxemburguês? Insucesso significa, no meu entender, ou acontece quando um aluno chega ao fim da sua escolaridade sem ter um diploma profissional ou técnico e sem estar preparado para ir para uma universidade, por exemplo. É insucesso, mas no meu entender menor, quando o aluno é obrigado a reprovar anos ou a mudar de curso por não ter tido êxito numa disciplina. No meu entender, as principais razões do insucesso têm a ver com dois fatores. Um deles é extraescolar, que terá a ver com o ambiente familiar, normalmente desfavorecido do ponto de vista cultural e de apego afetivo à escola. E o outro aspecto tem a ver com o próprio sistema escolar luxemburguês, nomeadamente no trilinguismo. Penso que um aluno que fala português ou outra língua e que no Luxemburgo é obrigado a ser escolarizado em alemão, tem à partida um grande handicap em relação aos outros colegas. Penso então que seria necessário retomar a ideia que as associações já propuseram de alfabetizar em luxemburguês e dar outra dimensão, outro peso ao multilinguismo, que eu acho que é positivo, mas que tem que ser visto numa outra perspectiva. Que perspectiva seria essa, já agora? Não é novidade para ninguém que as associações pediram e o Ministério da Educação, não só no seu programa de governo, como nos programas de governo dos partidos que compõem a coligação, falam de uma compensação entre línguas. Ou seja, a determinada altura, o aluno escolheria a língua que mais lhe agrada para servir de língua curricular. Um exemplo, um aluno que prefira o alemão, pois teria o resto das disciplinas em alemão, mas continuaria a ter a língua francesa, que é a segunda língua nacional, só como uma língua para ser falada. Um aluno que preferisse o francês, pois teria mais facilidade em ser escolarizado em francês. Evidentemente que eu acho que o trilinguismo, neste caso, seria compensado com uma língua muito forte, aquela que ele escolhesse, e com uma língua mais fraca e, sobretudo, dada com métodos de língua estrangeira. Neste momento, em relação ao alemão, isso não acontece. O alemão é a língua materna e eu penso que, em termos escolares, é este o grande, a grande razão é o grande para o fator insucesso. para um insucesso. Na minha opinião, modesta.
Mesmo para aqueles que nasceram cá e que viveram com a cultura luxemburguesa e alemã também? Nascer num sítio ou num país não significa conhecer a língua a fundo. Eu sou professor do 7º ao 9º ano e nos inquéritos que eu faço aos meus alunos no início do ano, a maior parte deles, até aos 5 anos, viveram sempre num ambiente lusófono, nomeadamente português, alguns com amas cabo-verdianas, mas sempre num ambiente onde se falava português, de uma forma ou de outra. É claro que também há honrosas exceções, mas as exceções não contam em termos de estatísticas para avaliarmos um sistema escolar. Maria João, a senhora é presidente da Associação de Pais de Medernach. Quais são as atividades principais da sua associação? Quais são os objetivos? Bem, a Associação de Pais de Medernach formou-se no seguimento da anulação dos cursos de língua integrada por parte da Comuna de Medernach, que há cerca de 2 anos decidiu acabar com os cursos de língua integrada de português. Portanto, a Associação formou-se a seguir a isso e o nosso objetivo principal neste momento é retomar os cursos de língua portuguesa integrada, o que não está a ser nada fácil. O nosso objetivo principal é esse, a longo prazo, digamos que é dar a conhecer a nossa língua, não é? A língua e cultura portuguesa. Temos, entretanto, entre mãos um projeto de uma biblioteca intercultural que nos foi proporcionado esse projeto pelas instituições comunais de Medernach. Até à data estamos só no projeto, a ver, como se costuma dizer, vamos ver o que é que no seguimento desse projeto vai vir. A senhora também é porta-voz de uma maneira dos pais todos, dos imigrantes e de tudo. Pelo menos porta-voz dos associados, dos membros da Associação de Pais de Medernach. Portanto, faz assim de intermediário entre os pais e o ensino. Exatamente, até porque a Associação de Pais formou-se em grupo de trabalho com o inspetor da região, o Sr. Sérgio Astert, e o corpo docente, tanto os professores. Formámos um grupo de trabalho para fazer precisamente algumas propostas para serem aceitos ou não pela Comuna de Medernach. Entretanto, estamos à espera de alguma resposta. Eu colocava uma outra questão. Os pais estão sensibilizados para os problemas da escola? Eles aderem? Têm conhecimento da associação? Quais são as dificuldades com que... Não, têm aderido muitíssimo bem, claro que têm conhecimento da associação, têm aderido muitíssimo bem à associação e a todos os problemas, estão sensibilizados e até agora nós temos tido um feedback muitíssimo bom, não é? Portanto, fizemos agora no dia 20 a nossa Assembleia Geral, foi muito bom. Portanto, os pais participaram e deram-nos, aliás, até participaram de uma maneira muito ativa, deram-nos sugestões, as quais nós vamos apresentar às instâncias comunais, vamos a ver o que é que daí resulta. E nesse ponto de vista, qual é a postura que os pais devessem adotar perante o insucesso escolar e perante os problemas que há no ensino? Eu acho que o insucesso escolar, tal como há pouco o Sr. Professor referiu, é sempre digamos que um pau de 2 bicos, não é? O insucesso escolar parte também desde já do ambiente familiar, não é? Que existe. E eu penso que os pais, uma das maneiras de combater exatamente esse insucesso escolar seria a comunicação pais-professores, pai-escola, não é? Haver comunicação, falar-se com os professores, inteirar-se de qual é a situação da criança, não é? As dificuldades que tem. Eu acho que isso que é muitíssimo importante e não se pode descurar essa parte, não é? Portanto, para mim é o essencial, não é? Neste momento, quando as crianças estão em dificuldades, portanto, muitas vezes o problema existe que os pais não falam, alguns pais não falam o francês corretamente, exatamente por isso nós na última Assembleia Geral fizemos saber aos pais que há, portanto, os mediadores que podem intervir nessas situações, servir de mediadores entre os professores e os pais, algum problema que surja, evidentemente a Associação de Pais também está disponível para isso. Precisamente porque os pais são pessoas que emigraram, nomeadamente, estamos a falar no caso específico dos alunos portugueses de Portugal, e não têm os conhecimentos, não têm os conhecimentos de línguas, destas 3 ou 4 línguas que são dadas aqui. Portanto, têm muito mais dificuldade. Evidentemente que têm, e muitos pais têm, e nota-se, hoje em dia ainda se nota muitíssimo essa dificuldade linguística, e
às vezes, a maior parte das vezes é um entrave muito grande para a comunicação entre professores e pais, mas bom, estamos à Contribui disposição. também para o insucesso escolar. Evidentemente contribui para o insucesso escolar. Não haver diálogo contribui para o insucesso escolar, evidente que sim. Le lycée Vauban à Luxembourg est implanté depuis 1984. On a fêté la semaine dernière les 20 ans. Nous avons un effectif moyen de 22 élèves par classe dans l'établissement, ce qui, ma foi, est fort peu par rapport au système français et qui permet, je crois, de mieux s'occuper donc de tous les élèves. À l'origine, nous sommes un lycée français, nous fonctionnons donc à l'identique par rapport à un établissement français, même programme, même mode de fonctionnement, même approche. Je crois que l'État luxembourgeois a la volonté d'augmenter l'offre éducative sur la place de Luxembourg et de la même façon qu'il existe une école américaine, une école anglaise, eh bien, ma foi, je pense que le gouvernement, l'État luxembourgeois veut faire en sorte, afin de donner donc plus de dynamisme du point de vue économique au pays, et c'est essayer de diversifier l'offre éducative. Parce que je pense que l'État luxembourgeois est bien conscient que si on veut faire venir des gens pour travailler, donc il faut également mettre en œuvre une infrastructure qui permette de scolariser les enfants. Le lycée technique offre des classes spécialement pour les étrangers qui viennent dans notre pays et qui ne savent pas les langues du pays. Les systèmes pour s'intégrer dans le système scolaire luxembourgeois sont surtout d'ordre linguistique, parce qu'ici au Luxembourg, chaque élève est présupposé parler les 3 langues du pays. Et évidemment, quand les jeunes arrivent ici dans notre pays, ils parlent ou bien une des 3 langues ou bien aucune des 3 langues. Et alors il faut bien qu'ils apprennent. Et ça leur pose problème parce que sauf les classes d'accueil et les classes d'insertion, ce n'est pas prévu de leur apprendre dès le début les nouvelles langues. Et c'est pour cela que ici dans notre lycée, on a développé des classes pour ces jeunes qui viennent dans notre pays pour qu'ils puissent apprendre dès le début ces langues. Vamos conhecer o Instituto Santa Maria d'Arlon, que inclui uma escola primária e secundária. Je pense qu'il y a d'abord au niveau de la structure même du système scolaire en Belgique la possibilité de trouver des passerelles de différentes filières d'enseignement vers d'autres. Alors ce qui fait, je pense aussi, une des souplesses du système belge, c'est que quelle que soit la filière choisie, tant qu'on est dans l'enseignement général de transition ou de qualification, on accède au certificat d'enseignement secondaire supérieur, ce qui est l'équivalent du baccalauréat. L'année dernière, il y avait plusieurs jeunes luxembourgeoises, c'était des filles, inscrites dans la section animateur, qui, par l'école, sont arrivées à faire des stages dans des institutions luxembourgeoises et à peine avaient-elles leur diplôme en poche, elles étaient engagées dans ces institutions où elles avaient travaillé. Estamos no Ministério da Educação para falar com Christian Tonner, responsável pela escolarização das crianças estrangeiras. On a 3 langues officielles, donc le luxembourgeois, l'allemand, le français. Ce sont aussi les 3 langues de l'école. Et non seulement il faut apprendre beaucoup de langues, mais la langue principale à l'école primaire, c'est l'allemand, et l'allemand se parle presque exclusivement à l'école, c'est-à-dire les enfants n'ont aucune pratique de l'allemand ou très peu de pratique en dehors de l'école. Pour nous, ce qui est très important, c'est le dialogue avec les parents d'élèves. Et les parents d'élèves étrangers ont souvent une certaine peur
d'aller à l'encontre de l'école parce que certains d'entre eux ont eux-mêmes eu très peu de contact avec l'école et comme parfois ils ne s'expriment pas tellement bien en français, ils ont peur d'aller vers l'école. Or, pour nous, il est extrêmement important de sécuriser les parents et les informer à quel point c'est important de s'adresser à l'école et d'aller vers l'instituteur, d'aller vers le professeur. No que se refere às línguas e ao ensino em geral, acha que o Luxemburgo está a um nível superior comparando com os outros países, já que existem 3 línguas oficiais, ou pelo facto de existirem precisamente muitas línguas pode ser um contributo para que haja sucesso? Não há dúvida que um aluno que estude no sistema escolar luxemburguês pode sair do sistema escolar luxemburguês a falar 5 línguas. Mas eu tenho um amigo que diz que um europeu é uma pessoa que fala mal 9 línguas. A minha questão em relação às línguas do Luxemburgo é qual é a língua que os luxemburgueses, que os alunos luxemburgueses, não estou a falar em nacionalidade, os alunos do sistema escolar luxemburguês, qual é a língua que eles falam bem? Tenho amigos luxemburgueses que me dizem que os filhos falam mal alemão. Tenho amigos luxemburgueses que me dizem que os filhos falam mal francês. Portanto, há aqui uma questão que o governo luxemburguês penso que vai tentar resolver nesta legislatura e que tem a ver com aquilo que eu dizia há um pedaço. Fortalecer uma língua em detrimento da outra. Isso não significa que ele não possa falar essa língua, menos bem, possivelmente. O curioso aqui com o Luxemburgo é que os luxemburgueses escrevem muito bem alemão, mas falam muito mal alemão. Quando as pessoas vão na rua, perguntam uma informação, perguntam em francês, evidentemente. Mas não há dúvida que a tarimba que os alunos têm aqui na língua, mais tarde, vai-lhes ser útil. Já referi na pergunta inicial que, em termos de sistema escolar, penso que é bastante prejudicial. Os 2 estudos PISA provam bastante isso. Exatamente. Os alunos não têm capacidade de resposta a perguntas simples de interpretação, simples para a idade a que se refere, aos 15 anos, evidentemente estão muito atrás da média europeia e isso é um problema. Eu sei que os responsáveis luxemburgueses também se preocupam um pouco com isso, porque evidentemente são eles os responsáveis, mas não sei se terá uma solução imediata e fácil. Sim, logo está a referir isso. Aqui no Luxemburgo existem 2 sistemas de ensino, portanto o público e o privado. E uma questão para si, Maria João, como mãe, se tivesse de escolher entre o ensino privado e o ensino público, qual é que escolheria e por que razões? Bom, eu penso que não há muita diferença entre o ensino público e o ensino privado, tal como há pouco comentava aqui com o Sr. Professor Guilherme. O Sr. Professor dizia-me há pouco que tinha alunos bons no privado e no público e alunos maus no privado e no público. Eu penso que a questão do privado talvez muitas seja vezes é mais uma questão de económica muitas vezes. Eu tenho uma filha no ensino privado e só está no ensino privado porque por uma circunstância muito... Pronto, é que ela fez a 6ª classe em Portugal e quando veio para cá eu achei que o ensino privado naquela altura era a solução para acompanhá-la talvez melhor, porque faltava-lhe 1 ano aqui, mas é só exatamente por isso. Mas eu não penso que haja muita diferença entre o privado e o público. Eu acho que há dificuldades nos 2 lados e não acho que haja grande diferença. Olá, encontramos na Escola do Bril em Esch. Vamos falar um pouco com o professor Joaquim Prazeres e conhecer o sistema de ensino do português. O português começou a ser lecionado no Luxemburgo, eu penso que nos anos 72, 73. Portanto, foi quando apareceram os primeiros cursos. Normalmente os primeiros cursos apareceram, portanto, como ensino paralelo, que eram feitos fora do horário normal da escola, portanto, depois das 4h30 ou nas tardes das terças e quintas-feiras, e era essencialmente, portanto, um ensino feito em associações inicialmente. Portanto, a partir de 75, 76, começou realmente a haver uma estrutura de apoio ao ensino de cultura, a língua e cultura portuguesa, portanto, e a partir dos anos 80 começou realmente a aparecer o ensino integrado, portanto, nas escolas luxemburguesas. Portanto, este tipo de ensino integrado é um ensino que é feito em língua portuguesa e são essencialmente 3 disciplinas que são ensinadas em língua portuguesa, que é o Despertar para a Ciência, portanto, que eles chamam de Science, a História e a Geografia, que são, portanto, cursos destinados não só aos alunos
alunos de origem portuguesa, portanto, mas a todas as comunidades, portanto, que fazem parte, portanto, que trabalham essencialmente neste país. Encontramos a Escola Primária de Began e vamos falar com o professor Januário. O sistema da escola luxemburguesa é um sistema complicado e difícil, porque há 3 línguas oficiais que são ensinadas na escola. Há um peso muito grande das comunidades estrangeiras, no caso da portuguesa é muito grande. Há escolas em que metade dos alunos são portugueses, outras 30%, 20% e mais. Houve acordo entre o governo luxemburguês e depois o governo português, em que permitiram, que resolveram que as matérias da Biociência, como são muito elásticas e abrangem uma área muito vasta, se poderia, com alguns temas, não só fazer com que as crianças aprendessem, se motivassem para as ciências, para os problemas sociais, etc., e ao mesmo tempo fossem desenvolvendo a sua língua. As crianças estão mais à vontade na escola, estruturando melhor a língua, aprendem melhor as outras línguas. E é curioso que as crianças perguntam-me sempre: o que é que vamos fazer hoje? Nunca dizem o que é que vamos aprender, porque é fazendo que se aprende. E eles sabem que isto na Biociência faz-se coisas e que se aprende a investigar, a comparar, a exprimir, a escrever, há sempre pequenos textos para ler. Esta preocupação de integrar o ensino português foi um primeiro passo, que é preciso dar outros. E eu penso que as autoridades, tanto portuguesas como luxemburguesas, estão atentas a este problema, que de facto é um problema maior da nossa comunidade, mas as coisas fazem-se devagarinho. Por enquanto, os pais preocupam-se, mas um pouco individualmente. Precisava que, em conjunto, se inscrevessem, votassem, participassem nos poderes públicos a determinado nível, onde as coisas se decidem. Professor Guilherme, tendo em conta a sua experiência, o seu tempo enquanto professor, qual é que acha que seria a medida ou as medidas para resolver o insucesso? Está-me a pedir um programa de governo, evidentemente, sobre a educação. Mas eu vou referir-me, nem sequer vou lhe dar o meu ponto de vista, vou citar de memória aquilo que o programa do governo propõe, que não é novidade. É simplesmente as propostas deste programa do governo, espero eu, que sou otimista, que não fiquem na gaveta como ficaram as outras. Seguindo a mesma lógica de há um pouco, começando talvez por aquilo que é estranho à escola. A escola é o resultado de um sistema. Repare que a lei da educação de Luxemburgo data de 1912. Evidentemente que não é justamente o que é necessário fazer, é necessário cortá-la e plantar outra. Como se faz a uma árvore doente, porque senão as coisas não podem evoluir. A primeira medida que eu acho que é necessária é implicar os pais na escola. Criar uma comunicação entre pais, alunos e É isso que é difícil fazer, mas é preciso fazer alguma coisa. É conhecido que o estatuto do professor luxemburguês é enorme. Os pais, todos em geral, têm muito respeito e muito medo, entre aspas, um medo de respeito pelo professor, porque realmente tem um estatuto bastante privilegiado. A antiga ministra prometeu uma carta com os direitos dos parceiros da escola, pais, alunos, professores, não foi feita. Prometeu que os pais e as mães que têm dificuldade em saber luxemburguês teriam oportunidade de aprender essa língua, não foi feito, porque há também dificuldades com os patrões. Os patrões não vão dispensar os empregados para poderem, no meu entender, deviam, não é? Portanto, metade da responsabilidade dos pais, metade da responsabilidade dos professores, ou se calhar aos terços e um terço da responsabilidade da escola. Depois, há os programas que é necessário mudar, mas isso tem implicação com a lei. Os programas são bastante antigos, sobretudo nas disciplinas fundamentais, nas línguas e na matemática. São problemas de programas, são também problemas de conteúdos. Depois, em relação à escola, aquilo que eu já referi em relação às línguas, eu espero que, de acordo com o programa das associações aprovado no último Congresso, se houver uma língua só para a alfabetização, que seja o luxemburguês, e se depois o alemão e o francês forem encarados como línguas estrangeiras, mesmo que mais tarde, mediante aquela opção
de um aluno escolher o alemão ou o francês, eles possam ter algumas disciplinas, por exemplo, História e Francês, não digo matemática, porque isso seria depois na língua materna ou na língua escolar. Portanto, a questão das línguas é muito importante. E depois, uma mistura das duas coisas que a mim me parece fundamental é as escolhas que os alunos têm que fazer. As escolhas fundamentais é no final da primária, de 6ª classe. O aluno não tem capacidade nem maturação nessa altura para escolher, e no que diz respeito aos pais estrangeiros, há pais luxemburgueses também, mas no que diz respeito aos pais estrangeiros muitas vezes também não, porque o sistema escolar é bastante complicado e usando a perspectiva do governo, diz que o aluno pode se passear entre sistemas. A verdade é que há alunos que vão para o clássico, que descem para o técnico e depois vão para classes modulares. Não estou aqui a condenar as classes modulares, mas quando é nos últimos anos são uma saída quase só para uma profissão. Portanto, haveria que equilibrar aqui um pouco o sistema escolar. As e isso oportunidades também. Exatamente, porque as oportunidades já não são as oportunidades do aluno. Repare que nos programas se diz que o aluno deve ter na escola os seus interesses. Mas se um aluno tem interesse, como eu já tive uma aluna que queria ser psicólogo, era uma aluna em alemão, logicamente era uma aluna em matemática, logicamente era uma aluna no resto. Foi para a Bélgica, acabou com um alemão, estudou em francês, felizmente é psicóloga hoje. É exatamente a isso que queríamos fazer referência. Portanto, Maria João, a sua opinião, o que é que pensa do ensino transfronteiriço, daquelas pessoas que têm insucesso escolar aqui no país e que decidem ir para o estrangeiro? Eu penso que não deveria acontecer, isso não deveria acontecer, não é? O sistema escolar luxemburguês deveria estar adaptado para que isso não acontecesse. Mas muitas vezes não tem outra opção, não é? As crianças sentem-se presas e não têm outra opção. Eu penso que isso deveria ser uma situação que deveria ser reposta, não é? Senão mudada. Mas muitas vezes não tem solução. Aqui não tem, as crianças não conseguem seguir, como o professor disse, basta ser mau alemão e não se consegue lá chegar. Portanto, as pessoas, também não se pode cortar as pernas desde o início a essas crianças, e então tem que se lhe dar uma oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade é na Bélgica, no estrangeiro, mais exatamente na Bélgica. Depois, às vezes, têm grandes dificuldades quando vêm para cá com os diplomas e não são aceitos cá com os diplomas. Não há as equivalências. Portanto, eu penso que isso que não é a solução, mas não é o melhor, não é? Tem que ser uma solução temporária. Muito obrigado mais uma vez a ambos. Chegamos ao final desta emissão. Não perca o próximo programa sobre empresários e homens de sucesso, daqui a 2 semanas. Esperamos por si. Até lá, façam o favor de ser felizes.